Paz do Senhor, igreja. Boa noite para vocês. Que maravilha. Esse CD, não tem como eu não fazer um comentário também. Eu acho que deve ser sua prioridade de aquisição. Se for o caso, entre escolher uma coisa e outra, escolha o CD do Bispo Rodovalho, porque realmente é um CD celestial, viu, gente? Celestial. O CD é exatamente o que o nome diz, intimidade com o Pai. Não tem como você não colocar aquilo, começar a escutar e realmente perceber um ambiente da glória de Deus. Foi feito com muito carinho. É o melhor CD de todos os tempos do Bispo Rodovalho. Houve agora inserção de orquestras, violinos, oboé, instrumentos clássicos no meio dos instrumentos que geralmente faz a levada pop, né? E realmente ficou diferenciado. E as letras, né, o conteúdo das letras, a bagagem, fica até complicado você falar. Tem a música Pai Nosso, linda, maravilhosa, né? Não tem nem o que dizer. Essa letra quem compôs foi Jesus Cristo. Então essa daí ganha de todas. Mas todas as faixas são maravilhosas. Começar da primeira faixa, o CD entra com a primeira faixa, já entra colocando você diante do Pai. É tremendo. E você escuta, quando termina, são 14 faixas, é um belo investimento. Você não está comprando aquele CDzinho que toca 2, 3 e acaba. Foi feito assim com alta qualidade de estúdio, a sonoridade do CD está maravilhosa. Agora o conteúdo espiritual realmente, faz tempo que eu não vejo algo parecido, né? O bispo cada vez tem se superado mais, e olha que o bispo não é um cantor profissional, mas hoje já dá para dizer que é, porque realmente ele rompeu os limites, as barreiras, junto com seus maestros lá, e fez um trabalho que vai marcar a história da Sara Nossa Terra. Tomara que marque a história da tua vida, está marcando a minha. Hoje a pastora já tem a preferida, eu tenho a minha, a faixa 1, muito forte, muito forte. Cantei o Pai Nosso aqui hoje com vocês, mas a faixa 1 promete, tá? Promete na sua vida. Outro produto abençoado, que para você que quer se aprofundar nas escrituras sagradas e quer estudar mais e gosta de investir no seu crescimento espiritual, eu te apresento a Bíblia em ordem cronológica. A Bíblia em ordem cronológica, e é uma Bíblia que tem reflexões do Bispo Robson Rodovalho anotadas, então ela se torna tipo uma Bíblia de estudo, e ela vem com um conteúdo muito bom de apoio ao entendimento, nas páginas que antecedem o texto bíblico, trazendo dados teológicos, dados históricos, dados geográficos, pesos e medidas, valores, entre outras coisas. Agora, o detalhe dessa Bíblia não é a tradução, é a Nova Versão Internacional, não são nem os comentários do bispo, o grande detalhe é a maneira como ela foi organizada, ou seja, versículo a versículo, todos foram colocados na verdadeira ordem de acontecimento dos fatos. Qual que é o primeiro versículo da Bíblia? Você sabe qual é o primeiro versículo da Bíblia? João capítulo 1, versículo 1. É o quarto evangelho, capítulo 1, versículo 1. É o primeiro versículo da Bíblia. É o primeiro. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse é o primeiro versículo, começa em Deus, a essência, a emanescência de todas as coisas, de onde tudo surgiu. E essa Bíblia monta essa organização. Inclusive, eu vou ministrar com essa Bíblia hoje. A palavra que eu vou pregar para vocês hoje só é possível ser ministrada utilizando a organização dessa Bíblia, porque ela traz o acontecimento, os fatos, na sequência real. Por exemplo, dados que vão nos fornecer entendimento para a mensagem agora. Livro de Zacarias, livro do profeta Ageu, livro de Esdras, livro dos Salmos. Só que esses livros estão distantes na organização da sua Bíblia um do outro. Porém, alguns salmos, Ageu, Zacarias, Esdras e inclusive Neemias, são personagens da história bíblica contemporâneos. Eles estavam vivendo junto a mesma coisa, mas o livro do profeta Zacarias está lá, e depois vem Malaquias e acaba o Velho Testamento, e o livro de Esdras está aqui, Neemias, antes dos Salmos, mas eles eram da mesma época e passaram pela mesma situação juntos, cada um era um personagem numa cena em especial. Só essa Bíblia consegue te dar esse entendimento. É uma Bíblia excelente para quem quer fazer uma leitura sequente, começar do início e até o fim, até o término
do texto bíblico, disciplinadamente. Em um ano você consegue fazer isso tranquilamente, lendo 2 a 3 capítulos, um dia 2, outro dia 3, um dia 2, outro dia 3, e com certeza você consegue ler alguns livros pequenos e inteiros, num só dia, às vezes até mais de um, e concluir essa leitura completa da sua Bíblia, antes mesmo de acabar o período de 365 dias. Eu gostaria de orar com você, feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, fala conosco nessa noite, nos ilumina, nos direciona nessa palavra. Senhor amado, traz entendimento, abre os nossos olhos espirituais. Põe a mão nos seus olhos, querido. Diga: abra meus olhos, ó Deus, para que eu possa contemplar a visão profética, o que o Senhor tem guardado e que eu ainda não estou enxergando. Mostra-me, abre meu entendimento para o mundo espiritual e para o mover profético, por intermédio dessa tua palavra. Em nome de Jesus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e agora eu vou ouvir a palavra de Deus, que é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Fala comigo, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Quem recebe? Diga amém. Eu recebo. A palavra é seu alimento. A pastora Kênia olhou aqui de cima, olhou para mim e falou: nossa, amor, está faltando algumas pessoas hoje. Sim, tá. Hoje é feriado prolongado, com segunda-feira, algumas pessoas viajam. Nós temos uma viagem importante, às 4 horas da manhã. Algumas pessoas nem vêm para poder se organizar, se preparar, porque já vão estar amanhã. Aí eu falei para ela assim: mas fica tranquilo, porque semana que vem não vai ter onde sentar. Esperta quem chega antes, porque quando a pessoa não vem, ela fica morrendo de fome, porque a palavra é o pão que alimenta o nosso espírito. Então você fica com uma fome de Deus. Bem-aventurado você que vai comer uma comida especial nessa noite. Vai dar para você repetir o prato, em nome de Jesus. Vai ter bênção para a sua vida. Diga comigo: contexto e não pretexto. Mais uma vez: contexto e não pretexto. Diga: pretextos atrapalham o meu crescimento. Contexto é o ambiente onde eu me desenvolvo dentro da vontade de Deus. Nosso tema a partir de hoje: contexto e não pretexto. Já vou dizendo que não vai ser um estudo longo, como aqueles que geralmente duram 10 mensagens, 12 mensagens, como às vezes eu faço por aqui. Talvez 2, 3 ou 4 no máximo. São mensagens que o bispo Robson Rodovalho trouxe para nós nas celebrações de São Paulo. Eu estou reproduzindo essa mensagem a partir das minhas anotações. Quem anota a palavra quando eu prego aqui? O que você vai ouvir é o que eu anotei do bispo Rodovalho, porque é impossível você decorar uma pregação que veio da boca de outro pastor, não tem como. Então o que você vai ouvir é o que um discípulo, ouvindo o seu mestre, anotou para não perder. Anotei para mim, anotei para eu saber, para eu não esquecer, para me ajudar a fortalecer na minha mente esse entendimento. E agora está sendo útil e proveitoso para você. Eu só estou podendo subir nesse púlpito hoje e trazer essa mensagem, obviamente, bem longe daquilo que o nosso bispo pode oferecer. Mas eu só posso oferecer para você o que eu vou te oferecer a partir de eu ter sentado numa cadeira, ouvido como você está me ouvindo, caneta na mão, aliás, não era caneta, um tablet no colo, e rapidinho, chegando a fazer calo e doer o osso da ponta do dedo, para poder bater naquela tela de vidro e pegar o máximo possível daquilo que o bispo ministrou. Não apenas essa, a outra, a outra, a outra e a outra. As 4, 5 mensagens que ele pregou em São Paulo, todas anotadinhas. Eu não peço para você fazer aquilo que eu não faço. Eu instruo você a fazer o que eu faço, porque é benefício para mim, eu sei que vai abençoar você. A Bíblia nos ensina que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Ide e fazei discípulos. Jesus não quer membros de igreja, Jesus quer discípulos. E os discípulos são alunos. A palavra discípulo significa alunos. E não é à toa que Jesus é chamado de um mestre. Então, quando Jesus está falando, ainda que por intermédio de um vaso de barro, falível como eu, como você, o mestre está falando. Então, anota tudo, porque a prova vai ser lá no céu. Amém? Aqui na terra você vai ter o seu desafio, e através desse alimento você vai vencer. Contexto e não pretexto. Nossa base é o livro de Zacarias. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 3.
Zacarias capítulo 3, versículo 1 ao 4. O livro de Zacarias, ele é uma visão profética. O livro de Zacarias, como um todo, ele é a coletânea daquilo que Deus abriu os olhos espirituais daquele homem chamado Zacarias e lhe deu por enxergar. E Deus não mostrou para Zacarias coisas relativas à própria vida dele apenas. Ele era apenas alguém envolvido em um contexto que lhe interessava, mas muito maior, muito mais alto do que seus próprios interesses pessoais. Era uma questão de sobrevivência da glória da nação de Israel, da glória do Deus vivo sobre Israel. A profecia de Zacarias envolve dois personagens importantes. O governador de Judá, chamado Zorobabel, não era um pastor, não era um sacerdote, era um homem de Deus, à frente do governo de todo Judá, de todo o estado de Judá, dentro da nação de Israel. E o segundo homem, segundo personagem que a profecia de Zacarias envolve, é o sumo sacerdote, chamado Josué, não o Josué de Jericó das muralhas. Jericó, sumo sacerdote da época do profeta Zacarias, que era um nome muito comum. Em Zacarias, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, diga misericórdia, mas ele estava lá, à direita do sumo sacerdote, para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse ao que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Quantos podem dizer amém? Que homem era esse, gente? Eu só tenho uma pessoa dentro da Sara Nossa Terra inteira que eu possa utilizar para explicar quem era Josué na ordem do dia. É o bispo Robson Rodovalho, o apóstolo do nosso ministério. Josué, o sumo sacerdote, ele era como o nosso bispo é para nós, mas para todo Judá. Ele era o homem mais importante da igreja de Judá naquela época. Era o líder espiritual de todos, inclusive de todos os líderes espirituais que eram reconhecidamente homens de Deus. Zacarias, o profeta, para você ter uma ideia, embora Deus o tenha usado para ter uma visão acerca do sumo sacerdote Josué, Zacarias estava abaixo de Josué no nível de autoridade. Ele era profeta. O profeta é como os músicos, é como os diáconos, é como os professores da salinha. Dentro do contexto de Israel, o profeta é um serviçal do templo, um serviçal do povo, sujeito à autoridade do sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote estava com um problema, e Deus levanta o profeta Zacarias, para que Deus pudesse revelar que havia um problema, e apenas isso. É tremendo a força do espírito da profecia, porque o espírito da profecia, ele vem para que eu seja capaz de discernir o mundo espiritual. Dentro dos dons espirituais, os dons do Espírito Santo, que são 9 dons, está a profecia. Se você tem livre acesso ao Espírito Santo, então é do propósito de Deus que você também tenha o livre acesso ao dom da profecia. E o dom da profecia não necessariamente é você ser utilizado como boca de Deus, Deus falando e você assim diz o Senhor, mas é a sensibilidade de captar o que está acontecendo no mundo sobrenatural, no mundo espiritual. Às vezes nós somos meramente carnais. Você está no meio de uma fornalha e não percebe que está pegando fogo ao lado de você. Você está dentro da barriga do leão e você não percebe que foi engolido. Você acha que ali dentro é o seu ambiente. E isso é normal, conturbado, ácido, escuro, mal cheiroso. Está tudo errado, mas é normal. Normal porque você está vendo com olhos carnais. Resistências estão acontecendo. E é o caso do que acontece aqui com o sumo sacerdote Josué. Porque a Bíblia declara, na visão de Zacarias, que ao lado direito de Josué
estava nada mais, nada menos que o maior de todos os inimigos de Deus e das nossas almas, o próprio Satanás, estava do lado dele. E a Bíblia diz que ele resistia ao homem de Deus, retendo a sua mão direita. E o homem de Deus estava com vestes sujas. Se um servo do Senhor no calibre de Josué estava tendo um problema como esse, quem diria eu e você, dentro do nosso nível espiritual? Será que nós não temos uma resistência também? Às vezes as coisas estão acontecendo, tua vida espiritual não rompe, seu ministério não acontece, suas coisas não prosperam, não progridem. Eu estou debaixo de uma palavra, eu estou certo, eu estou fazendo certo, eu estou caminhando certo, mas as coisas não estão andando conforme eu espero. Eu estou plantando uma semente, mas eu estou colhendo outra coisa que não foi o que eu semeei. Eu estou despejando um saco inteiro de semente, estou colhendo apenas um fruto. Isso não é correto, porque de um saco de semente, eu tenho que colher pelo menos 1000 vezes mais do que cada semente daquilo lá, que é o potencial que uma semente tem de multiplicação, na sua perpetuidade. Então, meus irmãos, essa mensagem vem para trazer um alerta para você. Essa mensagem vem para chamar sua atenção para a necessidade de você se aprofundar mais nas coisas de Deus. No versículo 1 diz: depois disto, ele me mostrou. Diga, depois daquelas coisas. De novo, está fraco. Outra vez. Depois daquelas coisas, olhe para o seu vizinho e diga: havia um desenrolar de fatos. Estava acontecendo alguma coisa, a profecia veio, interrompeu aquilo que estava acontecendo, trazendo o que estava acontecendo, embora Deus não tenha mostrado para Zacarias o porquê estava acontecendo. E aí você tem um nível de um primeiro passo que você dá em direção ao entendimento do mundo espiritual. O que acontece? Existe uma resistência. Resistência de que lado? Faz de conta que eu já li. Todo mundo, aproveita a cola do irmão. Lado direito, diga comigo, lado direito. Levanta a sua mão direita, por favor. Diga, lado direito. Lado da força, lado da autoridade. É o lado preferido do diabo para te resistir. O lado da sua força, o lado da sua autoridade. O diabo quer preparar alguma armadilha para você sentir-se com as suas vestes sujas. Vestes sujas falam de consagração maculada. Vestes sujas falam de alguma brecha pela qual o inimigo pode entrar dentro do teu processo de santificação e aliança com Deus. E essa aliança e essa santificação, ela só é possível se o seu comportamento for adequado com a palavra de Deus, com os preceitos, os estatutos da palavra de Deus. Aí você diz: meu Deus do céu, o sumo sacerdote estava em pecado, então quem poderia ser santo? A questão, meu irmão, não é ele estar em pecado. Existem áreas da nossa vida que nós estamos em falta com Deus e não percebemos. Não quer dizer que você tem dolo ou vontade intencional de delinquir contra Deus, ou de você ir contra a vontade de Deus. Josué estava fazendo tudo certinho, não tinha nada errado com ele. Ele era benquisto, tanto é que ele era mantido na ordem como sumo sacerdote. Ninguém viu necessidade de substituí-lo, porque o povo estava satisfeito com o trabalho dele, com o cuidado dele, com o zelo espiritual dele. Mas esse homem tinha uma resistência. Alguma coisa não rompia, alguma coisa não avançava. Ele sentia que alguma coisa estava errada, mas não sabia o que era. Deus precisa levantar um profeta, um homem de dentro da sua equipe, para poder trazer uma visão, um entendimento. Um homem que foi ungido por Deus para enxergar. Todos nós hoje somos ungidos por Deus para enxergar, porque nós temos o acesso ao Espírito Santo de Deus. Naquela época só o profeta tinha essa sensibilidade. Hoje todos nós, Cristo outorgou o Espírito Santo para a igreja. Então você tem acesso ao mover profético. Na ordem da autoridade, o sacerdote estava acima, mas Deus precisou levantar o profeta. Existia uma resistência, e essa resistência muitas vezes está também nos atrapalhando. A visão que Zacarias
viu Satanás, mas viu também os anjos do Senhor. Posso ouvir um amém? Vamos parar com esse negócio do diabo, com a bola toda, né? Já era. Os anjos do Senhor chegaram. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor trocaram as vestes, ou seja, Deus trouxe um renovo, Deus trouxe restituição na vida de Josué. Deus restaurou as vestes daquele homem. Deus não descartou aquele homem do seu projeto. Deus nunca te descarta do projeto dele. Deus te realinha para você continuar sendo útil. Deus te coloca de volta no patamar correto, no âmbito correto, porque a obra de Deus não pode parar só porque alguma coisa da tua vida parou. E se Deus levantou Zacarias naquela época para profetizar e para trazer uma visão acerca do problema que existia e fazer com que aquele homem de Deus, um sumo sacerdote, se coçasse atrás das transformações necessárias, da mesma forma essa palavra está vindo como uma palavra profética de Deus sobre a tua vida, com o objetivo de te fazer rever os teus valores, com o objetivo de nos fazer trocar as nossas vestes, com o objetivo de nos fazer compreender que todo o nosso problema não é um problema de má intenção, mas é um problema às vezes de não vigiar, de não perceber o âmbito do mundo espiritual que está agitado à sua volta, e por algum motivo uma brecha foi dada, e esse motivo está dentro de mim, está dentro de você, e nós precisamos identificar esse motivo, para bloquear essa brecha, para o inimigo não entrar mais, porque enquanto o inimigo tem acesso, ele retém tua mão direita, você perde a força, você perde a sua autoridade, e quando você perde a força, você começa a negociar valores, você começa a negociar princípios e buscar força nas coisas da carne. Quem não tem a força de Deus, quem não tem a força do Espírito Santo, tem que se fortalecer na carne, aí começa a usar subterfúgios da carne, começa a usar estratégias da carne, começa a buscar o que agrada ao ego, o que fortalece a sua própria carne, rompe as suas alianças, perde o seu brilho, e começa a ter os seus resultados negativos, e isso põe a pessoa em crise. E quando entra a crise, você não tiver a atitude correta, e não abrir o periscópio da visão sobrenatural, e você conseguir enxergar acima da tua cabeça, dos teus olhos normais, o que o mundo espiritual está agitando, nós corremos nesse ponto um sério risco, de perdermos um tempo precioso, ou se não todo o nosso chamado, tudo aquilo que Deus pode, quer e vai fazer através de você, mas só vai fazer se você tiver com as tuas vestes em ordem. Como andam as suas vestes? Como anda o seu caráter? Quais são suas prioridades? Quem está tendo acesso ultimamente com você? Às vezes eu percebo alguns crentes que conhecem um diabo muito poderoso, o diabo pinta e borda, faz o que quer. Já vi crente ficar endemoniado, não foi um, nem dois, nem três, diversos, gente batizada nas águas, batizada no Espírito, mas que entrou uma brecha, ele está tocando a vida como se tudo tivesse normal, mas não resiste uma quebra de maldição, já fica tonto, já passa mal, já vomita. Nenhum problema nisso, porque a quebra é feita para trazer libertação, mas como é que pode chegar num ponto desse? Falta de periscópio. Quem, você não falou? Periscópio, mais forte, outra vez. Quem não sabe o que é um periscópio, vou ensinar. Quem sabe o que é um submarino? Levanta a mão, porque eu não estou vendo ninguém. Agora eu vi. Já vai assim, né? Isso aqui é omissão, viu, gente? Estou fazendo, se viu, viu, se não viu, o problema dele. Não, mostre-se. Quem sabe o que é um submarino? É mais fácil perguntar isso do que perguntar o periscópio, né? Que o povo não sabe, fica com vergonha de levantar a mão. Você já viu que para cima daquela pontinha do submarino tem um negocinho que vai lá? Aquela lunetinha que olha por fora do mar. Sabe o que é isso? Aquilo é periscópio. Quem já viu um filme, um desenho, qualquer coisa de submarino, tem aquele instrumento que lá dentro o almirante pega em duas manetas, duas maçanetas aqui, e ele olha dentro de um vidro, e aquilo dá a visão para ele do lado de fora, o que tem lá em cima do mar, se existe algum navio bombardeiro por ali, se existe alguma resistência, alguma patrulha, ele consegue enxergar se existe algum porto, alguma coisa, através do periscópio. O periscópio é quando você entra no espírito da profecia, e Deus te abre a visão espiritual, para que você possa enxergar o que acontece no mundo espiritual à sua volta, e você possa perceber as suas dominações. Um dia me ensinaram a levantar meu periscópio, lá em Brasília,
saí daqui, cancelei todos os meus compromissos, pedi licença do meu trabalho, peguei minha continha, meus acertinhos, fui para Brasília passar 21 dias lá, o nosso núcleo de guerra espiritual, 21 dias, foi passar lá. Eu queria entender, por que eu quero tanto Deus, por que eu leio tanta Bíblia, por que eu me esforço tanto, oro, estou me santificando, e ainda tem coisa que não está andando. Lá, jovem, 20 qualquer coisa anos aí, faz metade da minha vida atrás, bem isso. E nessa viagem, além de eu estar num lugar maravilhoso, com gente maravilhosa, homens, mulheres de Deus, treinados, realmente profetas do Senhor, nossos bispos, tudo mais, ali eu aprendi a entrar no mundo espiritual, e aprendi a enxergar, e eu fui descobrir que existiam demônios me resistindo do meu lado direito, e também do meu lado esquerdo. Eu estava literalmente bloqueado, mas quando a minha visão profética abriu, eu pude entender, não apenas o que era, mas Deus também me mostrou por que era, e aí sabendo o que, sabendo o porquê, mas espiritualmente falando, eu pude tomar as atitudes corretas, que fez com que aquelas resistências caíssem por terra, e a partir dali o meu chamado de Deus aconteceu. A partir dali o homem de Deus que eu sou hoje começou, nasceu ali, na metade da minha vida, e eu já era crente desde os 7, 8, 9 anos de idade, batizado nas águas aos 11 anos de idade, batizado com o Espírito Santo aos 13 anos de idade, mas só lá com 20 qualquer coisa, 21, 22 anos, que foi acontecer a abertura dos meus olhos, para enxergar quais eram as minhas resistências, coisas que eu tinha na minha vida, como hábitos, por exemplo, que eu considerava normais, naturais, que não afetavam nada, eu descobri que eram portas de acesso para Satanás entrar. A principal delas, acredite se quiser, música mundana. A principal delas, música mundana, de ficar ouvindo música do mundo, que não tem conteúdo de louvor, de adoração, coisa normal, que todo mundo gosta. Eu ouvia rock progressivo, super elaborado, melhor estilo de música, em tipo de elaboração, são músicos considerados virtuosos. Eu ouvia aquilo e me alimentava daquilo, e aquilo me inspirou a ser o músico que eu sou hoje. Foi mais professor para mim do que os conservatórios que eu estudei. Eu aprendi muita coisa que o conservatório não me estudou, ouvindo meus rock progressivos. E eu ouvia aquilo, eu tinha um altar em cima da minha mesa, que tudo estava lá, uma bela de uma coleção que botava inveja com qualquer colecionador do mundo inteiro. Investi dinheiro, investi tempo nisso, dedicação. Eu era literalmente consagrado a esse negócio, porque eu tinha um objetivo de chegar e fazer alguma coisa igual àquela, sem pensar que isso paralelamente estava sugando minha força, sugando as minhas energias. Foi quando que uma bela noite, onde eu já tinha feito alguns votos, eu não estava ouvindo mais, só que simplesmente eu não havia me desfeito daqueles bens, aquilo estava lá, guardado, no lugar de honra do meu quarto, exatamente do lado da minha mochila, da minha faculdade, do lado dos meus materiais de escola, onde eu sentava muitas vezes para ler a Bíblia, minha Bíblia estava lá, meus livros estavam ali, todos colocados, e o cantinho aqui, estava lá, todos os meus LPs, bolachão, dos quais eu não abria mão, não vendia por preço nenhum, já não estava ouvindo mais, pronto Deus, não estou ouvindo mais, mas aquilo estava lá, por quê? Quem guarda a bala é porque quer dar o tiro algum dia, não é verdade? Quem esconde a bala na gaveta é porque acha que vai usar em algum momento, e aquilo ficou lá, munição extra, pronto para entrar no cano e sair o tiro. Eu não imaginava que aquilo estava me atrapalhando. Numa bela de uma noite, a noite era bela, mas o sonho foi terrível, eu ouvi o piano da sala da minha casa, piano da sala da minha casa, meu pai tocava, eu tocava, a pastora Ana, minha irmã, tocava, minha mãe cantava, e meu Deus do céu, começou uma sinfonia ser executada, que eu, meu pai e minha irmã, juntos com as 6 mãos, não éramos capazes de executar, até hoje, e aquele som tocando, extremamente elaborado. Eu peguei, curioso, me levantei, tudo escuro, a luz da lua entrando pelas janelas, e eu fui até a sala da minha casa, a porta fechada. Foi quando eu criei coragem, pus a mão na maçaneta e abri, e o piano ficava exatamente de lado para quem abria a porta, e aquele piano estava aberto e as teclas tocavam sozinhas, afundavam sozinhas, sobrenaturalmente sozinhas.
E aquilo, ao mesmo tempo que me maravilhou, me arrepiou, igual você está arrepiado agora, né? Maravilhou, mas me arrepiou. E eu não sei, alguém já viu aquele filme do Schwarzenegger, O Exterminador do Futuro? Quem já viu aqui? Eu preciso que você tenha visto esse filme. Deixa eu ver de novo, quem já viu? Uau, é tudo fã, hein? Lembra daquele monstro que ele guerreava com ele lá, que virava líquido assim? Lembra daquilo lá? E você via ele como se fosse uma água, lembra? De repente uma porqueira daquela apareceu tocando piano. Apareceu, líquido. Eu olhando através de um corpo líquido, tocando piano. De lado, rosto de lado, perfil. Agora deixa eu fazer uma pergunta para os fãs do Homem-Aranha. Vocês lembram quando o Homem-Aranha virou o Venom? Quem lembra aí? Levanta a mão. O Homem-Aranha de roupa preta, quem já viu já? Que ele tem boca de monstro, olho de monstro, já viu já? Pois é. De repente ele virou para mim e deu um sorriso daquele do Venom. E eu perdi uma cueca e um pijama. E quase morri de infarte. O que aconteceu, meu irmão, é que eu berrei pela minha mãe, porque todo macho sabe a saída certa na hora do perigo. Mãe! Eu, como bom macho, chamei minha mãe, com a decisão sábia. Minha mãe, mulher de Deus, guerreira de oração, profetiza, pastora, veio correndo, 4:30 da manhã, entrou no meu quarto, eu estava sonhando, não tinha lua nenhuma entrando na minha janela, não tinha piano nenhum tocando, o piano estava quietinho, fechado lá na sala, mas eu entrei no mundo espiritual. Deus me mostrou o quê? Eu entendi que havia um problema. Quando minha mãe chegou, ela trouxe o porquê. Não adianta você falar que não usa, você precisa se livrar das suas alianças com o mundo. E aí, numa atitude que não me doeu nada, naquela hora, não doeu nada, naquela hora, porque antes estava doendo, por isso que eu não tinha feito. Eu peguei a casa onde o bicho morava e eu toquei embora. Por que você não vendeu, pastor? Olha, dá um bom dinheiro, eram peças de colecionador. Mas eu vou dizer uma coisa para você, dinheiro nenhum no mundo vai compensar a destruição de uma outra alma, igual a minha estava sendo destruída. Então eu entendi que eu precisava me livrar daquilo, eu precisava romper com aquilo. Compreenda, eu precisava romper com aquilo. Quando você tem um namorado lá do passado, uma namorada, que não deu certo, o que você faz? Você fica guardando foto no teu casamento, daquele namoro desgramado que você teve lá atrás? Claro que não, você pega e rasga aquilo é uma página virada da tua vida. Para que eu vou ficar guardando o ursinho que eu ganhei de presente do nhonho que me fez mal na vida? Taca fogo nesse trem, bota isso para correr, ficar com um vínculo ali emocional, para eu ficar lambendo as feridas como um cão que não tem cura? De forma nenhuma. Eu entendi que eu precisava romper meu vínculo, e daí, através da mulher de Deus, ela falou, enquanto você mantiver isso daí, você está correndo o risco de ser atormentado por muito tempo, e o que é pior, por mais que Deus queira te usar, não consegue, tem uma resistência na tua vida. E eu peguei e fui lá, obviamente, imagina o que eu fiz. Fui para fora, junto com a minha mãe, orando em oração, quebrando, igual a gente faz na quebra, eu quebro, rejeito, renuncio, toda cadeia, todo elo, toda corrente, toda aliança, todo pacto, negócio feito com Satanás e seus demônios, por intermédio disso. Fui quebrando, rasgando e jogando, quebrando, rasgando e jogando. Há uma semana atrás, isso era a mesma coisa de jogar meu coração fora. Naquele dia eu tinha entendido que meu coração dependia daquilo ser jogado fora. E aí eu pus para fora, 7:30 da manhã, as nossas funcionárias da fábrica de confecção que nós tínhamos, que era no fundo da nossa casa, começaram a chegar, e uma delas, bem antenada, que tinha um filho amigo meu, e que ouvia aquilo comigo, disse, não faça isso, dá que eu levo para ele. E eu disse para ela, se você for uma mãe inteligente, não dê para o teu filho aquilo que a minha deixou eu comprar. E agora estava lá dando glória a Deus, porque eu estava me livrando daquilo. Periscópio, meu irmão, levantou e enxerguei a realidade do mundo espiritual. Eu posso dizer para você o dia, a hora e o ano em que essa decisão foi tomada, e o que era a minha vida espiritual, e já era uma vida espiritual, entenda bem, já era uma vida espiritual, o que essa vida era antes desse ato e depois desse ato. Por intermédio da visão profética, Deus me mostrou a minha libertação. Zacarias não era o profeta do porquê, ele só viu o bicho, ele só viu a veste suja.
Depois Deus levanta Ageu, livro de Joel, capítulo 1, livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, versículo 1. Na Bíblia da ordem cronológica, isso está tudo misturado, tá? Está tudo junto aqui acontecendo, tudo na mesma hora. Ageu, capítulo 1, versículo 1. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá. Opa, peraí, apareceu o governador de Judá, que não tinha aparecido na visão de Zacarias. Ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué. Olha para o teu vizinho e fala, agora vem mais completo. Agora envolveu os dois. Governador de Judá, filho de Sealtiel, e do Josué, sumo sacerdote, filho de Josadac, dizendo, troca, assim fala o Senhor, ou diz o Senhor dos Exércitos, dizendo, esse povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo de se edificar a casa do Senhor. Olha o assunto que estava em pauta, a edificação da casa do Senhor. Será que chegou nosso tempo de edificar a casa do Senhor? Será que Deus está bravo conosco porque nós ainda não temos um templo próprio? Ou o que temos alugado não tem forro? Ou está cheio de reboco por causa das necessidades, que a gente tem que fazer uma coisa aqui, outra ali, outra lá? Será que é com isso que Deus está realmente preocupado? O que representava a casa de Deus? O que representava o templo naquela época? O que simbolizava para os nossos dias de hoje? Simbolizávamos nós, a casa que o Espírito Santo quer habitar. A casa de habitação onde o Espírito Santo fica é dentro de você, dentro do seu coração. Deus não habita em templos feitos por obra de mãos de homens. Deus não a manifesta nesse lugar aqui, porque esse lugar é a morada de Deus. Então quer dizer que quando eu saio da igreja, Deus fica aqui dormindo de noite e a gente se encontra no próximo culto. Não, você tem acesso à presença de Deus 24 horas por dia, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Havia um problema na edificação da casa do Senhor. A edificação da casa do Senhor para nós hoje, nós podemos até construir um templo próprio para 1.500 pessoas, 2.000, 3.000, 10.000. Agora entenda uma coisa, a habitação favorita de Deus continua sendo seu coração, sua mente, sua alma, seu interior. E a casa que precisa ser edificada é o nosso caráter. E isso fala de um traço importante chamado integridade, e integridade significa inteireza, ou seja, não tenho rachaduras. Se eu fosse uma lagoa, uma cisterna, um açude, as águas colocadas dentro de mim não vazariam, uma gota sequer se perderia, e ainda que ela evaporasse, Deus devolvia ela de novo para o lugar. Agora, muitos estão perdendo as águas do Espírito Santo, porque tem um caráter distorcido, deformado, negociando com valores do mundo, negociando com circunstâncias terrenas, meramente carnais, interesses próprios pessoais, cheio de conceito, julgando todo mundo, achando quem é certo, quem é errado, procurando defeito nos outros para justificar nossas próprias falhas. Integridade e inteireza é o maior tesouro que você pode ter. Deus não havia reprovado a espiritualidade de Josué, tampouco o temor que havia no coração do governador Zorobabel. Deus não os rejeitou para serem seus servos, cada um na sua posição. Deus, pelo contrário, buscou os dois para uma reforma, para um conserto, e usou o espírito da profecia para abrir os olhos deles, para dar um passo que eles ainda não haviam dado. Eu te pergunto, será que você já deu todos os passos da direção da vontade de Deus para a sua vida? Será que você já cumpriu todo o propósito de Deus na sua existência, daquilo que Deus pode fazer em você, através de você? Será que você já cumpriu o teu chamado, teu ministério, de tal forma que você possa sentar, se acomodar e apenas esperar Jesus Cristo voltar, enquanto multidões de almas estão indo para o inferno, enquanto irmãos meus e seus estão sendo mortos, só porque eles dizem, eu não nego a cruz, eu sou parte do povo da cruz. Você sabia que nós já temos igrejas evangélicas cuidando de mais de 300 refugiados na Síria, que estão sendo perseguidos e assassinados por causa da fé, pagando um alto preço num território completamente inóspito, sendo sementes de um precioso fruto numa terra completamente estéril, mas eles estão lá, e nós estamos numa terra fértil, meu irmão,
O Brasil é a Canaã do planeta. O Brasil é um celeiro da fé, um celeiro de obreiros. Maior país cristão do mundo, não importa as vertentes, mas é o maior país cristão do mundo. Mas ainda assim, ainda existem muitos que estão perdidos, e ainda muitos de nós temos áreas dentro do nosso coração que precisam se converter. Sabe onde é que está o problema da nossa integridade? Está no pretexto. Está no pretexto. Sabe por que você não é um servo mais apurado, mais efetivo nas mãos do Senhor? Por causa dos pretextos. Sabe por que o meu ministério, aos 22 anos de idade, estava bloqueado e não progredia, mesmo eu tendo todo o potencial que eu tenho? Porque eu tinha pretextos. O meu foco estava nos meus pretextos. E os pretextos destroem o seu contexto. Os pretextos amarram você de cumprir o seu contexto. Contexto é tudo que Deus tem para você. Pretexto é tudo que você dá de desculpa para não entregar tudo para Deus. E a sua entrega não pode ser pela metade. Você não pode entregar só metade do teu coração, só metade da sua santidade, só metade do seu caráter. Você não pode entregar metade só do seu dízimo, senão não é um dízimo, é qualquer coisa, menos um dízimo. Você não pode entregar só metade do seu tempo, só metade do seu querer, só metade da sua submissão, só metade da sua lealdade. Deus não trabalha com metades, Deus é um Deus de plenitude. Deus não se nega na sua metade para nós, Ele se dá por completo. E quando não satisfeito em ver nossa circunstância tão limitada, menos da metade, Ele deu de mais precioso, Ele deu seu próprio Filho. Ele deu seu maior tesouro, Ele deu seu maior presente, porque Ele considerava que dentro de você Ele tinha plantado a semente de um potencial, que não podia ficar sendo resistido no seu lado direito. Deus colocou no seu interior uma autoridade sobrenatural para ser profeta sobre essa cidade, para ser profeta dentro da sua casa, para ser profeta dentro da sua família, para ser profeta na fila do banco, para ser profeta nos órgãos públicos, dentro da sua escola, para você ser profeta para as nações, para você ser agente da transformação de Deus, não apenas aquele que Deus fica dando visões para entender seus próprios conflitos, mas aquele que Deus levanta para dizer para os cheios de conflito: assim diz o Senhor, aqui existe um problema e no céu existe uma solução. Jesus é a solução. O mover profético. Ageu diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês dizem que não chegou o tempo. Versículo 3, por isso a palavra do Senhor veio novamente, por meio, diga novamente, diga de novo, novamente, quando ela já tinha vindo antes, por Zacarias. Mas Zacarias só mostrou o quê? Ageu chega com a profecia completa, envolvendo inclusive outro personagem importante, o governador do estado. E ele dizia: acaso, versículo 4, é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, vidinha tudo certinho, agendinha tudo corretinha, meus compromissos todos agendadinhos, marcadinhos, o tanto que eu tenho para dar, já delimitado, e o tanto que eu quero receber, ainda sempre em aberto. Por acaso, é tempo de vocês terem casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos os levaram. Suba o monte para trazer madeira, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Aqui está a resposta: por causa do meu templo. Diga assim: eu, mais forte, eu sou o templo do Deus vivo, que precisa ser edificado. Ele diz: por que eu dissipei tudo como um sopro? Por que eu não deixei prosperar? Por que eu não abençoei?
Por causa do meu templo que ainda está destruído, caráter, integridade destruída, alianças não compostas, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o fruto. Uau, que palavra! Mas não daquele jeito que a gente costuma dizer aqui, né? Soltando rojão, batendo palma. Que palavra pesada. Escute, irmão, pai só serve para dar carinho e dar consolo? Pai precisa dar umas bambuzadas na gente. É verdade ou não é? Fala para o teu vizinho, fala, hoje o bambu de Jeová pegou você. Hoje o bambu está aqui, viu, irmão? O bambu está girando. Sabe aqueles bambuzão de fazer barraca de quermesse? Aqueles verdão assim, da beira, lá do sítio, lá da beira do rio, aquele que o facão não corta? É aquele lá mesmo. Chega a estralar nas costas. Ele chama os dois bonitos para conversar e fala, ei, Zorobabel, governadorzão, hein? Eleito no primeiro turno, você é o cara, hein, Zorobabel? Até porque você acha que eu ia escolher outro? Não achei outro melhor do que você, Zorobabel. Judá está na tua mão, fica tranquilo, Judá na tua mão, ó, eu fico tranquilo. Josué, meu sacerdote, ungidão do papai, Josué, tu prega bonito, hein, Josué? Aquela oração que você fez, ó, arrepiou aqui no céu, imagina lá na terra, que coisa. Satanás está até pedindo arrego e querendo converter, depois que você assumiu, que coisa, Josué. Que nada, Deus ali foi pai, ele chegou o bambu mesmo, falou, escuta, eu amo vocês, eu escolhi vocês, eu não abro mão de vocês, mas se vocês não consertarem aquilo que precisa ser consertado e não abrir os seus olhos para colocar o foco na prioridade e parar com esse negócio de ficar usando de pretexto, aí a casa vai cair geral, aí não tem o que fazer. Esqueça, mas nós estamos semeando na campanha, meu Deus, olha, eu dei uma oferta de R$1.000, fora o dízimo, sou parceiro de Deus, e ainda dou primícia quando eu recebo aumento. Olha, Senhor, não falta nenhum culto, está tudo certo na minha vida. Eles tinham a ficha completamente limpa, mas a integridade não estava plena, então vazava. Eles vinham para o altar fazer corrente 7 semanas, mais 7, já havia 7 anos que eles estavam fazendo a mesma corrente, pela mesma causa, toda santa terça-feira, e ainda não haviam colhido o seu milagre. E todo culto saiam com fé, esse é meu ano, esse é o ano da restituição. Aí Deus falou, sabe por que eu não deixei acontecer? Porque a prioridade está errada, seus pretextos não permitem o cumprimento do contexto. Quais são os seus pretextos? Quais são os seus pretextos? Quais são os seus pretextos? Eu pergunto, Sara Nossa Terra de Cianorte, quais são os nossos pretextos? Agora o contexto é claro, o propósito de Deus é claro, o propósito de Deus é que você vá, e que você dê fruto, e que o teu fruto permaneça, e se multiplique em novos frutos. O propósito de Deus é que você se santifique, o propósito de Deus é que você tire dos seus altares aquilo que Deus não se agrada. Não ofereça sacrifícios nos altares para falsos deuses. Não ofereça sacrifícios nos teus altares de adoração para aqueles que não recebem a verdadeira adoração. Só existe um que é digno de receber toda a honra e toda a glória. E é o Deus e Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Sua vida precisa ser dos 3. E por aí parou. Ela não pode ser consagrada a mais nada, nem a mais ninguém, porque todas as outras coisas, conforme disse o Senhor Jesus, nosso mestre, nosso professor, de quem nós somos eternos alunos, Ele declarou, buscai, pois, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça. Isso tudo que vocês acham importante, vai ser acrescentado. Tá, beleza, Jesus, entendi, o seu reino realmente é importante, mas e o meu reino, como é que fica? Como é que fica? Fala para o teu vizinho, fala, e o nosso reino, como é que fica? Porque tem o seu reino também, sua vida é o seu reino, é ou não é? Do qual você é o rei, você é o senhor da sua vida, você tem livre-arbítrio, você decide, você pinta e borda, você faz e acontece. A sua vida é uma escolha sua, ela é o seu reino,
Mas Deus fala, em primeiro lugar, o meu reino e a minha justiça. Você tem um reino e você tem a sua justiça. Aquilo que é justo aos seus olhos, nem sempre é justo aos olhos de Deus. Aquilo que é justo aos olhos de Deus, nem sempre é justo aos nossos olhos, mas que prevaleça o olhar de quem me criou, e não da criatura sobre o seu Criador. Então chega um momento onde nós temos que colocar o nosso reino à disposição do reino do nosso Deus, e entender que as colheitas dos nossos frutos, na verdade, não é resultado de um alcance. Diga para o seu irmão, diga, milagres não se corre atrás, milagres corre atrás de você. Você corre atrás do propósito de Deus, e enquanto você corre atrás do propósito de Deus, os milagres de Deus correm atrás de você. Milagres não estão adiante, milagres te alcançam, eles vêm de trás. Quanto mais você corre atrás deles e esquece da prioridade, os pretextos impedem você viver o contexto do projeto de Deus. Por um momento ou outro a misericórdia divina assenta sobre nós, dá uma aguinha para a gente beber, só para a gente conseguir continuar prosseguindo, até porque morto, fora de combate por completo, eu nunca vou abrir os olhos para enxergar periscópio nenhum. Hoje Deus quer levantar a tua visão. Hoje é um dia de reflexão, querido. Hoje é um dia de reflexão. Hoje Deus quer elevar a nossa visão. Quero te convidar a ficar de pé, em nome de Jesus Cristo. Hoje é um dia de você levar a tua visão. Agora imagina a coragem que Ageu teve, hein? Que coragem. Que Deus te conceda em nome de Jesus a coragem do profeta Ageu. Quem recebe? Que coragem de Ageu, meu Deus do céu, que coragem de Ageu. Você está tão preocupado com a conversão do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, mas você não abre a boca e falar de nada. Você está esperando eles converter por osmose. Você tem que ser ousado. Tem que abrir tua boca para Deus encher. Ageu correu o risco de ser morto pelo governador e de ser expulso pelo sumo sacerdote. Lembra, Ageu era um profeta, ele estava debaixo, ele podia perder o emprego, ele podia ser mandado embora de Judá, ou até ser morto. Por quê? Porque ele teve a coragem de chegar e de dizer aquilo que as pessoas não queriam ouvir, ou pelo menos parecia que não queria ouvir. Eu vou ser bem honesto com você, eu prefiro mais a correção do que a adulação. Tem gente que gosta de ser alisado, tem gente que gosta de afago. Eu gosto da correção. Sabe por quê? Porque o afago apenas me mantém, a correção me eleva, a correção maximiza o meu potencial, a correção amplia minha visão, a correção faz com que os pretextos caiam e o contexto seja valorizado. A correção me coloca no centro da vontade daquele que me corrige, porque o verdadeiro pai é aquele que corrige. O pai que não corrige, ele não é pai. Ele é um amigo, ele é qualquer coisa, mas não é pai. Porque o pai que tem amor é o pai que corrige. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, baixar a tua cabeça e meditar na condição que você está. E que você não fique perguntando para Deus o que Deus quer, porque você sabe exatamente o que Deus quer. E você sabe até o que se deve fazer, mas você tem muitas vezes negado de fazer isso. A questão é: quais são os meus pretextos? Quais são os meus pretextos? Ei, discípulo, quais são os teus pretextos? Ei, servo de Deus, quais são os seus pretextos? O que você está usando para justificar aquilo que não está acontecendo? Quais são as desculpas? De repente você é uma pessoa que essa palavra hoje despertou de um sono que você estava dormindo, do sono chamado sono da indolência. Ou seja, quem não sente a dor não se incomoda. Às vezes nós que fomos chamados para sentir a dor e para atender a necessidade,
não sentimos mais a dor, porque nos acostumamos com a nossa posição, ela se tornou confortável, e nós nos tornamos estátuas de sal, sem vida, sem movimento. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda, não sai do lugar, tem a cabeça, mas não tem sentimentos. Deus quer mudar algumas coisas dentro de nós. Deus quer nos promover através da sua inteireza. Deus quer que o caráter dele seja o nosso modelo de caráter. Alinha a tua vida com a vontade do eterno. Alinha a tua vida com o propósito de Deus. Eu quero orar com você. Se você está tocado por essa mensagem, eu te convido a você sair do seu lugar, a você vir até aqui, colocar a tua integridade diante dos olhos do Senhor, colocar o teu coração diante do projeto de Deus, colocar o teu desejo à disposição de um Deus que fala: prioriza o que é meu, e pode ficar tranquilo que eu cuido do que é teu. Muitas vezes nós estamos correndo, queimando energia, nos desgastando e não tendo resultado nenhum, liberando fé, mas canalizando essa fé para o lugar errado. Os resultados não acontecem, simplesmente não acontecem, e nós perguntamos por quê, meu Deus, e Deus fala: porque sim, porque você não tem edificado meu templo, você não tem construído, está morando bem, você está curtindo bem a vida, tua vida está tudo em ordem, está do jeito que você gosta, mas não está do jeito que eu gosto, não está no centro do meu querer, da minha vontade. Você ainda tem alianças com o mundo que você guarda, você não pratica mais, mas você guarda aquelas alianças escondidas. Você sabe que não deve mexer com aquilo, mas você ainda assim deixa a bala na gaveta. Vai que um dia eu preciso da defesa. Talvez você tenha coisas lá na sua casa que você precisa se desfazer delas, igual eu tive que fazer um dia. Talvez você não tenha objetos na sua casa como eu tinha, mas você tem hábitos dentro de você que eu também tinha e tive que me desfazer deles. E você vai ver se a tampa não vai abrir e se o vapor da tua adoração não vai subir. E você vai ver que Deus vai te usar. Você não vai mais ser a pessoa que causa problema, você vai ser a pessoa que soluciona problemas. Você não vai ser apenas alguém obediente a ordens, você vai ter prazer nas coisas do Senhor. O teu prazer é servir ao teu Deus, servir ao teu Senhor. Pais, abram seus olhos, enxergue o que está acontecendo pela ótica do periscópio de Deus no coração dos seus filhos. Líderes, olha as suas empresas, você que é encarregado chefe, você que é dono do seu negócio, você que tem linha de vendas, você que é supervisor de campo, você que é líder espiritual, levanta o periscópio e perceba, de repente chegou o tempo de você trocar suas vestes. De repente você descobre que existe alguém retendo o teu braço direito, consumindo tua força, destruindo sua autoridade. Abra os seus olhos, os pretextos abrem essa brecha. Põe a mão sobre a tua cabeça, diga em nome de Jesus: toca, Espírito Santo, na minha vida nessa noite. Toca os teus olhos, diga: abra os meus olhos para eu enxergar o profético. Unge os meus olhos, faz dos meus olhos olhos proféticos. Eu quero enxergar o contexto da vontade do meu Deus, do projeto do meu Deus para a minha vida, para a sua obra, para as minhas obras. Em nome de Jesus, abre os meus olhos para enxergar o contexto da minha casa. Abre os meus olhos para enxergar o contexto do meu trabalho, dos meus estudos, do meu ministério. Em nome de Jesus, Pai, encaixa-me no centro da tua vontade. Hoje eu abro a minha sala de estar. Assenta no trono, na poltrona principal. Toma domínio, toma governo, em nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor, a cumprir o teu projeto e a tua vontade. Venha a nós o teu reino,
assim na terra e nos céus. Teu reino vem, teu reino vem, e venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra e nos céus. Teu reino vem, teu reino vem, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra e nos céus. Teu reino vem, teu reino vem. Levanta suas mãos, diga em nome de Jesus: os meus olhos estão abertos, a minha mente está aberta, o meu coração está aberto, o meu caráter, eu estou fechando todas as brechas que afetam minha integridade. Em nome de Jesus, pode me corrigir, corrige-me, Senhor, alinha minha visão com a tua ótica, que eu possa ver aquilo que o Senhor enxerga. Toca os meus olhos, unge a minha mente, abre o meu entendimento, unge-me, Senhor, para ser profeta, para ser rei, para ser sacerdote. Unção de profeta, unção de rei, unção de sacerdote, eu recebo em Cristo Jesus, do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu fecho hoje todas as brechas. Diga: Satanás, mais forte, Satanás, eu quebro todo pacto, toda aliança, todo negócio feito por mim ou pelos meus familiares com o inimigo, com seus interesses. Em nome de Jesus, num só comando, eu ordeno que você saia e leve toda a sua legião que impede a minha autoridade, que impede a minha força. Espíritos roubadores de energia, espíritos roubadores de pensamentos, espíritos que me tiram do centro do propósito de Deus, em um só comando, eu ordeno: saiam agora, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Que os anjos do Senhor os levem acorrentados e amordaçados para o lugar que Jesus determinar, e que o Espírito de Deus levante um muro de fogo de proteção para proteger a mim, aos meus familiares, aos meus irmãos em Cristo, a Sara, nossa terra, em Cianorte, na região, no Paraná, no Brasil e em todo o mundo. Venha o teu reino, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra e nos céus. Teu reino vem, teu reino vem, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra e nos céus. Teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento. Toda brecha que ficou vazia, todo interior que ficou vazio, eu clamo ao Senhor que seja cheio com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo agora o teu interior. Seja cheio do teu Espírito Santo agora o interior dos corações. O lugar onde coisas do mundo, hábitos,
costumes ocupavam espaço. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Oh meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela obra que o Senhor realiza aqui nessa noite. Levanta a sua mão, querido, me ajuda no clamor. Pai, no nome de Jesus, coloca, Senhor, os teus anjos no nosso caminho para Cascavel. Em nome de Jesus, Senhor, vai na frente do ônibus da igreja, do Manaim, vai na frente do DDD, vai na frente dos nossos carros, de toda a região, Tapejara, Tuneiras. Em nome de Jesus, Senhor, vai à frente das cidades, Senhor, da nossa regional em Cascavel, todos os entornos, Senhor, desde Londrina até Foz do Iguaçu. Guarda, Senhor, cada peregrino. Guarda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, aqueles que vão, Senhor, rumo à nossa sede, ter um encontro com o nosso apóstolo e um encontro com o nosso Deus, por intermédio da santa palavra do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, todo espírito de acidente, de resistência, quebrado, vencido, amarrado, todo motorista endemoniado, sendo cercado pelos anjos de Deus, em nome de Jesus Cristo. Leva teu povo, traz teu povo na concha da tua mão, na tua proteção, e lá, Senhor, abre o nosso entendimento, para entender, Senhor, novos níveis de competência, em nome de Jesus. Faz dos teus servos labaredas de fogo naquele lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem recebe diz amém aí. Quem vai diz amém aí. Amém, amém, amém. Pode voltar para o seu lugar rapidinho, pode acender essas luzes. Rapidamente nós estamos encerrando. Mas antes de encerrar, eu queria agradecer a toda a igreja.